eu morava na cidade, Severi, nasci em Severi. E em 1983, 82, eu conheci o meu marido Vilmar Galvão do Amaral. Eu já era professora de séries iniciais. A partir dali nós começamos a namorar. Em 17 de setembro de 1983 nós casamos. A partir daí eu não fui só professora. Eu comecei uma vida agrícola, partilhada com meu marido, porque eu licionava o dia, um turno, né, no início. Eu trabalhava um turno, na nossa comunidade tinha uma escola estadual, então eu trabalhava de manhã, à tarde eu ficava em casa. Em 85 ganhei o meu primeiro filho, o Douglas, que hoje ele está à frente do nosso trabalho na agricultura, porque ele também era funcionário do Sicredi, do Banrisul, de outras empresas, por último na Corsan. E como meu marido também, a idade já vai sendo mais complicada para determinadas atividades, acharam melhor ele estar à frente, principalmente da parte burocrática, de nota, compra, venda. Então ele está mais assim liderando o trabalho, né? E eu continuei a licionar. E em 90 eu ganhei meu segundo filho, que é uma menina, hoje mora em Sarandi. Ela é química industrial. Esqueci de dizer que o Douglas é formado em administração e comércio exterior. E a Laís, então, que hoje está em Sarandi, ela é química industrial e trabalha na empresa Aurora. Já fazem 13 para 14 anos que ela está lá. E a gente sempre deu apoio, em primeiro lugar. O que tu pode dar para os teus filhos não é a parte material, mas a parte, né, o intelectual. Que isso é diploma e é deles, para o resto da vida ninguém tira, né? Então, a partir dali eu já tinha 2. E o trabalho na escola permaneceu. Voltei a trabalhar com 40 horas em 96, se não me engano, 97, uma coisa assim, porque a Laís é de 90, 97, eu comecei a trabalhar 40 horas. E a escola aqui ainda funcionava, que era uma escolinha de zona rural, né, mas ela era estadual. E em 2001, essa escola foi desativada pelo número de alunos, virou mais lavoura, as famílias foram diminuindo, tendo menos filhos, na verdade. Aí eu fui para a cidade de Severi, eu trabalhava o dia todo lá e saía de manhã e voltava só à tardinha. Neste meio tempo, eu fui fazer uma faculdade, porque quando eu era solteira, eu iniciei em Erechim. Mas daí, né, achei que não precisava, eu tinha o magistério. Mas a lei também pressiona a gente a você se habilitar. Aí eu fui fazer uma faculdade de férias, em Frederico Westphalen, na URI. Neste tempo, eu engravidei de um bebê, aos 43 anos. Aí era 40 horas de escola, uma gravidez de risco, porque eu já tinha uma idadezinha, né? Achei que era menopausa e não era. E a lavoura, a casa, eu sempre tive, às vezes, nesse período, algum tempo, eu tive uma tata. Às vezes era a minha sogra que me socorria e, né, assessorava em todos os sentidos, porque ela morava aqui do lado. E foi difícil, porque estudar, trabalhar, e eu sempre fui de cuidar da minha casa, né, marido e os outros filhos e tal. Então veio o Gabriel, que hoje está cursando agronomia, último ano de agronomia na URI também. Os meus 3 filhos fizeram na URI. Foi difícil. No começo a gente pensou em fazer um crédito educativo, mas meu marido dizia assim, ele se forma e nós ficamos com a dívida. Consegui pagar sem precisar fazer crédito educativo, porque isso é complicado. Às vezes depois eles viverem do trabalho deles, eles iam uma dívida para pagar. Foi difícil, mas a gente assim, ó, em primeiro lugar eu acho que Deus, né? A parte espiritual sempre priorizei, tanto pelo marido, pelos filhos, tento, né, fazer da melhor possível meu, né? Eu dou o meu melhor. Então eu acho assim, ó, foi difícil? Foi. Mas hoje é só gratidão, né? Porque a gente superou. Na época, assim, eu ia de ônibus para trabalhar, para estudar, os meus filhos de ônibus, a gente não tinha condições no começo, né?
Então, eu acho que a cada dia é uma superação, uma dificuldade. Vida de casal também é superação diária. Tudo isso veio somar. E hoje estamos aqui, nesta localidade, desde que eu casei, são 40 anos que eu moro aqui. Né? Fica bem no limite Seberi, Boa Vista das Missões. Então, assim, ó, facilita para os dois lados também, a cidade, né, no caso, pertinho. E estamos aqui vivendo assim, sempre que possível. Estou aposentada, me aposentei, esqueci de falar, né? Me aposentei em 14 de julho do ano de 2010. Porque eu tive que trabalhar mais, né? Eu tinha tempo de serviço e não tinha idade. Então eu trabalhei como prof 31 anos. Eu trabalhei 6 a mais, porque tinha que fechar na época a lei, né? Eu acho que hoje também tem um fechamento de tempo e de tempo de serviço e idade. Então assim, ó, eu tinha 44 anos, porque eu comecei muito cedo a trabalhar como prof. Então eu tinha 44 anos e não tinha 50 de idade. Então, e tinha 25 de serviço. Então eu trabalhei 31, na verdade, 31 anos. Então faz 14 anos que eu estou em casa. Eu digo assim, agora eu brinco, né? Brinco muito e digo até para os meus, né? Que depois que eu me apresentei, eu vivo amando. Tá? Amando. Mas amando também em 2 sentidos. Eu amo eles, eles me amam e amando deles, porque eu tenho uma neta, eu tenho um filho. Então, mãe, faz tal coisa. Mãe, faz isso. Primeiro dia de aposentado, meu filho mais velho disse assim, chegou com 2 caixas, 2 arquivos e disse, a mãe está aposentada agora e organiza as notas. As notas de trigo, de soja, de milho que a gente planta por ano. Então, assim, de aposentada, virei essa parte. Então, nessa parte eu ajudo eles na lavoura. Não quer dizer que eu vá para a lavoura. Vou. A gente faz alimentação quando eles estão na lavoura, a gente faz em casa. Eu tenho uma tatinha maravilhosa que me ajuda, né? Já está comigo há 18 anos, então ela também é considerada minha filha, né? E tenho uma neta de 8, vai fazer 9 anos essa semana que vem. E a Laís, então, também vai me dar outra neta. Então a gente vive por eles, né? É uma coisa boa. E a gente tem as parcerias, né, Cássia? Que graças a Deus, amigos, vizinhos, são tudo atitudes que vêm somar para o nosso bem-estar e melhoramento do que a gente tem e o que a gente espera e quer, né? Nós temos a comunidade São Domingos ali em Galvão, né, que é onde a gente participa. E a gente se envolve em festas, em todos os eventos, né? Já participamos da diretoria várias vezes, né? Hoje não é diretoria, é conselho, né, comunitário do pastoral. Mas mesmo não estando, a comunidade é pequena, poucas famílias, mas a gente está sempre prestando serviço, né? Que eu acho que é de lá que vem o nosso retorno, né? Que é numa comunidade, é na igreja, é na oração. E isso é a base. Eu diria assim, ó, muita persistência, perseverança e eu acho que buscar assim na oração também, né? Porque a juventude hoje está um quadro, né, complicado. Eles não têm, parece assim, a persistência da nossa geração. A nossa geração supera melhor as dificuldades, eu acho. Eles não, eu acho assim que as mulheres têm que ser muito fortes e se espelhar na geração passada. Vamos olhar para os pais, os avós, né, que viviam de uma forma diferente. Eu tento passar isso para os meus filhos, eu sei que é difícil. Eles pensam diferente da gente e agem também diferente da gente. Parece assim que a dificuldade para eles tem que dar um pontapé e partir para outra. E não é assim. Eu acho que tem o perdão, o diálogo, tem umas coisas boas, assim, os valores, né? É os valores da família. Nós fomos criados de uma forma, tentar se basear nas nossas raízes, né, Cássia? Porque é difícil. Eu tenho experiências assim, eu sofri muito, né? Mas eu penso, tomara que eles sejam felizes, porque nós botamos filhos no mundo para eles serem felizes. Mas tenho um medo muito grande, que essa geração nossa vai com nós e não tem outra, sabe? Esse é meu medo, me assusta.
Porque tem umas coisas que eles não priorizam, como nós priorizamos, né? É tudo muito fácil e eu acho assim que eles também, como nós batalhamos muito, a geração hoje ganhou mais fácil. O meu medo é esse, porque eles ganharam mais fácil, termina mais fácil. Acham tudo muito fácil e não é. Porque eu penso assim, dei para os meus filhos até aquilo que eu não tive, né? Porque o meu pai era operário, um salário mínimo, tinha 3 filhos, botou numa escola particular, eu não sei como ele sobreviveu. Dificuldades 1000, sabe? E criou nós éramos em 4, um faleceu com 19 anos, e ele superou. Então eu me baseio nesse exemplo que eu tive. E tenho medo que os meus filhos não consigam superar o que eu superei e o que minha família superou. Então que eles tenham força, e principalmente a mulher. Eu acho que uma mulher numa família é o alicerce. É aquele concretado que segura as pontas, que ergue, que, né, edifica. Edifica. Porque se ela tem um suporte, uma postura, um objetivo, ela segura as pontas. Segura as pontas. Não que ela seja massacrada, né? Não é isso. Ela tem que se superar, né? Mas manter a edificação da família. Valorizar as histórias, os exemplos. Né? São fatos que esse é o legado que tu deixa. Aquilo que tu passa, aquilo que tu vive, penso assim.